Quando o Evangelho começou a se espalhar, começou primeiro pela Europa. Amém? Jesus Cristo autorizou seus discípulos depois de Jerusalém, quando foi dado a eles poderes espirituais de ousadia, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Aí Cristo então deu a ordem: saia de Jerusalém depois que descer sobre vós o Espírito Santo. Então os apóstolos, principalmente Paulo, evangelizou a Europa inteira. A Grécia, a Itália, a Roma e assim foi. O evangelho começou a se espalhar pela Europa inteira. Aí Constantino institui o catolicismo, que ganhou a Europa inteira por intermédio dos gregos e dos romanos. Então, a Igreja de Cristo Jesus, tanto na representação catolicista, como na sua representação primordial, chegou em todo o continente europeu. Com o passar do tempo, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, esses países passaram a refutar a prática do dízimo catolicista, principalmente depois da Reforma Protestante. Começaram a entender? Então nós lemos aqui que a doutrina do dízimo, ela foi repelida primeiramente na França em 1789. Depois na Islândia, em 1871. A Islândia, a igreja que havia na Islândia, deixou de dizimar, passou a não cobrar mais. Assim como a Igreja Católica deixou para trás a doutrina dos amuletos e das indulgências, deixou para trás também a prática do dízimo, a cobrança. Aquela cobrança que marginalizava aqueles que não queriam dar. Como foi lido aqui. Logo quando foi instituído na África, que passou também a vigorar em todo o continente europeu, passou a vigorar na África por Agostinho, e vigorar e vigorar também no continente europeu, passaram a cobrar com intensidade. Aí aqueles que não queriam dar ou não davam, era marginalizado, era excomungado. Há alguns casos, as propriedades dessas pessoas que não queriam dar o dízimo era confiscada pela igreja. A igreja expulsava o cidadão da propriedade e tomava. Sim, porque eles entendiam que essas pessoas que não davam por um ano o dízimo estavam devendo à igreja. Então a propriedade pagava a dívida deles. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, depois da reforma da igreja protestante, a França foi o primeiro país da Europa, em 1789, que parou de dar dízimo. A igreja protestante e a igreja católica. A Islândia em 1871, a Itália em 1887 e na Inglaterra em 1936. Ou seja, nesses países, as igrejas que lá existem, tanto a católica como a igreja protestante, eles não cobram dízimo. Agora, todas as igrejas no Brasil cobram. Todas as igrejas no Brasil cobram, com exceção da congregação cristã e aqui, né? Eu não conheço outra. Se existir, que pode existir, mas eu não conheço outra.